capítulo 11 e o capítulo 12 de Mateus, eles marcam um intervalo entre dois discursos de Jesus, né? Constantemente eu tenho ensinado, né, e demonstrado a vocês que o Evangelho de Mateus ele é estruturado em cima de 5 sermões, 5 porções de ensino de Jesus. E entre essas porções de ensino há intervalos de narrativas. Então esse é um dos intervalos entre o segundo e o terceiro discurso. Então essa narrativa que nós nos encontramos agora nos prepara para uma mudança significativa que ocorrerá a partir deste momento no ministério de Jesus. Até aqui, nós observamos Jesus sempre acompanhado de grande multidão, as pessoas sempre maravilhadas com as suas obras, os seus milagres, o seu ensino. Mas de agora em diante, nós veremos uma oposição cada vez maior, uma oposição declarada contra Jesus, que vai iniciar por meio dos religiosos, aquela elite religiosa daquele tempo, né, os chamados fariseus. Eles já apareceram até esse capítulo, né, fazendo perguntas, instigando, né, erros da parte de Jesus, ou procurando algo para que acusá-lo. Mas de agora em diante nós veremos isso uma posição declarada. Eles vão se declarar como opositores de Cristo, e isso vai contaminar o povo de maneira geral, até que nós vamos chegar ao ponto alto dessa oposição, que é a crucificação. E por que isso aconteceu, né? Qual o motivo dessa oposição, né? Por que isso vai iniciar? Porque, afinal de contas, o que nós vimos até aqui do ministério de Jesus é ele fazendo milagres, fazendo boas obras, o seu ensino altamente elevado, um padrão moral altamente elogiável. Então, como que alguém poderia rejeitar essas palavras, né? Palavras de salvação da parte de Jesus, e isso ainda agravando pelo fato de que esse povo estava olhando com seus olhos, né? Viam Jesus fazendo esses milagres, Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus ensinando com uma autoridade que eles nunca antes tinham visto. Então, como que esse povo agora vai começar a se rebelar, se opor em relação a Jesus? E o capítulo 11, né, essa narrativa que nós temos aqui, ele abre com um texto muito significativo, que vai nos ajudar a entender um pouco dessa posição geral. Esse texto que iniciou lá no capítulo 11, ele fala de uma dúvida que o próprio João Batista teve a respeito de Jesus. João Batista ficou em dúvida se Jesus era de fato o Messias. Isso é emblemático, né? Mateus coloca aqui com um propósito, para mostrar que até mesmo João Batista teve dúvidas em relação ao ministério de Jesus. Então, esse texto aqui, inaugural dessa sessão, mostra que essa dúvida era não só de João Batista, mas ela permeava a cabeça do povo de maneira geral. Jesus definitivamente não era o Messias segundo o que o povo esperava. Jesus não era o Messias imaginado por eles. Jesus agora ele começa a decepcionar as pessoas que acreditavam em uma imagem de um Messias rei libertador, que traria paz e prosperidade para a nação de Israel, que traria juízo sobre os inimigos de Israel. De maneira mais particular, a esperança de que houvesse juízo sobre o Império Romano. Jesus passa então a desconstruir essas ideias erradas que o povo, em geral, o povo judeu tinha do Messias. E nesse processo de desconstrução de uma imagem errada sobre o Messias, as pessoas agora teriam que crer, teriam que confiar nas palavras de Jesus, nessas novas revelações que ele mesmo estava trazendo. E nesse sentido, irmãos, o texto de hoje, Jesus ele faz um convite especial aos seus ouvintes. Um convite que foi feito muitos séculos atrás, mas que permanece atual e vivo. Um convite extremamente importante para todos nós. Entendermos esse convite de Cristo é o nosso alvo aqui essa noite. Então vamos fazer a leitura de Mateus 11, 28 a 20. Ele diz ali: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma,
porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Deus, soberano Senhor, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui, abrindo nossas Bíblias, diante da tua santa palavra, da tua revelação a nós. Nós pedimos que o Senhor nos dê o entendimento do texto, que o Senhor nos guie na tua verdade, que o Senhor prepare o nosso coração para essa mensagem, que possamos entender esse convite que Cristo está fazendo neste momento para um povo determinado em um momento da história, mas que esse é um convite que continua vivo para nós. Que a gente possa entender o texto dentro do seu contexto, dentro da intenção do autor, porque esse é um dos textos muito distorcido em nossos dias. Que nós possamos nos manter fiéis à palavra de Deus, que a gente possa encontrar aqui esse convite e atender a ele e receber esse convite com alegria da parte de Cristo. Nos ajuda porque sabemos que é uma obra do Senhor em nós, não é a nossa capacidade de entendimento que nos dá clareza dessas coisas, mas é o teu Espírito Santo que nos convence de todas elas. Pai, tenha misericórdia de nós aqui essa noite. Que possamos sair daqui enriquecidos com o texto bíblico, que possamos sair daqui frutificando o que nós aprendemos. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Então vamos iniciar analisando o convite aqui. Logo na primeira parte do versículo 28, o texto vai iniciar com esse convite. O convite é: venham a mim. Esse é um convite cheio de significado e que precisa ser entendido dentro da luz de todo o contexto presente nos textos anteriores, mas com uma atenção especial ao versículo imediatamente anterior a esse, o verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Ir até Jesus nada mais é do que um convite para crer nele. Jesus está fazendo um convite para que as pessoas rejeitem as suas falsas expectativas sobre o Messias, para que as pessoas rejeitem o libertador que é fruto da sua própria imaginação e abracem com fé o único e verdadeiro Salvador. É impossível, irmãos, nós não relacionarmos esse convite com outra palavra bastante específica de Jesus, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, que nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 6 e 7, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. O ponto alto da mensagem de Jesus, que nós tratamos na última pregação aqui em Mateus, que é o ponto alto deste convite aqui especial. O povo precisa confiar nas palavras deste Messias, deste Jesus. Crer nessa revelação mais do que especial. Jesus não é apenas um Salvador qualquer. Jesus não é apenas um Messias comum, mas ele é o próprio Deus encarnado. Se você tem o Filho, você tem o Pai. Se você rejeita o Filho, você igualmente rejeita o Pai. Porque os dois são um. É isso que Jesus tem ensinado agora neste momento. Segundo o versículo 27, né? Tudo foi entregue, aquele que receberia o Pai, recebesse ele, receberia o Pai, conheceria o Pai por meio dele e vice-versa. O ponto alto aqui é que eles deveriam crer quem é esse Messias. O Messias que é Deus, o próprio Deus encarnado. Esse convite de Jesus, venham a mim, olhando à primeira vista, ele pode até parecer algo bastante simples. Jesus está dizendo, venham até mim. Não tem muito mistério nisso, mas pensem só, irmãos. Qual homem poderia dizer algo desse tipo? Imagine, quem poderia falar isso? Venham a mim. Quem teria a ousadia, o atrevimento de chamar as pessoas para ir até ele mesmo, porque só essa pessoa é o caminho para a salvação? Imagina, se eu estivesse aqui essa noite dizendo isso, olha, vocês só vão ser salvos se vierem a mim. Se vocês estiverem aqui, ouvindo as minhas palavras e acreditando em tudo que eu ensino para vocês. A reação de vocês seria, esse homem é louco.
Esse homem completamente demente. Como que eu tenho que ir a ele para ser salvo? Só ele é o caminho até Deus. Que absurdo é esse? Por isso que o Jesus da palavra de Deus, por conta dessas inúmeras afirmações singulares que ele faz sobre ele mesmo, por conta disso, Jesus, ele só pode ser considerado como um louco, um completo lunático, um grande mentiroso, ou então ele era quem realmente ele dizia ser. Você terá que desconsiderar tudo que está escrito neste livro, ou você terá que crer que ele é realmente o único caminho, a única verdade e a única vida. Hoje, nós temos que lidar com esse convite feito aqui por Jesus, tanto quanto o povo judeu precisou lidar com essas palavras no seu tempo. Nós passamos pelo mesmo cenário. O povo judeu daquele tempo, ele tinha as Escrituras, a revelação de Deus. No caso deles, era o Antigo Testamento. O texto sagrado, a revelação de Deus naquele momento, dizia que haveria um Salvador, que um Messias viria ao mundo. Um descendente da mulher consertaria o estrago feito pelos primeiros pais. Eles tinham essa expectativa viva dentro do seu coração, porque eles confiavam, eles depositavam a sua fé na Escritura, que era o Antigo Testamento para eles. Só que a revelação não era completa. Não havia todos os detalhes lá, dizendo como de fato aquilo aconteceria, como que o Messias viria, o que o Messias faria. Havia promessa de um libertador. E pode ter certeza, irmãos, que isso era algo que tomava conta do imaginário popular daquele povo, do povo judeu. Com certeza, eles ficavam imaginando como Deus cumpriria essa promessa de um Redentor. Como que vai ser isso? Quando que será que vai acontecer? Desejando aquele momento. E que momento, em que circunstâncias vai nascer esse Messias prometido? Certamente eles imaginavam isso. Tomava conta do imaginário deles, dos seus sonhos, da sua esperança. Mas eles não tinham todas as informações. E aí então eles criavam as suas próprias ideias sobre os detalhes dessa grandiosa história. Ficavam imaginando o Salvador na sua mente. É muito como nós fazemos em relação à volta de Cristo. Nós sabemos que vai acontecer, mas nós sabemos exatamente quando isso vai ser, que momento, como virá, como que nós vamos ver, como que o mundo inteiro verá a volta de Cristo. Nós não sabemos exatamente, nós imaginamos. E certamente nós não vamos acertar todos os detalhes. Da mesma forma era isso que acontecia. E o conceito mais comum encontrado entre os judeus daquele período, que é um conceito completamente compreensível, se nós pararmos para pensar, era esse. Se o Messias será um libertador, certamente ele será um grande rei. Eles imaginavam dessa forma. Provavelmente vai ser um grande guerreiro. Vai vir em majestade e glória. Messias, certamente. Ele vai restaurar a nossa nação com um braço forte. Ele vai nascer com pompas de um grande rei, porque é isso que ele é. Eles imaginavam um super-homem. E aí então, para surpresa de todos, tanto na terra quanto no céu, o próprio Deus se fez carne. Certamente o céu parou. A segunda pessoa da Trindade estava tomando forma humana e vindo ao mundo. Perfeito homem e perfeito Deus. E ele vem com pompas de rei? Não. Vem por meio de um nascimento simples, em um local simples, filho de um simples carpinteiro.
sem nenhuma pompa ou privilégio de um grande rei. E aí esse Jesus, o Messias, que só no seu nascimento já deixou muita gente, com sua imaginação para baixo, porque imaginava outro tipo completamente diferente, esse Jesus passa a pregar sobre a chegada do reino do qual ele é o rei. O Messias prometido começa a ensinar, e os seus ensinamentos começam a contradizer todas as expectativas criadas na mente do povo de maneira geral. E agora, neste momento que nós estamos no texto, eles tinham que tomar uma decisão. Ir até Jesus e crer nas suas palavras, ou permanecer esperando o libertador criado na sua própria cabeça. E hoje nós temos a mesma decisão a tomar. Só que no nosso caso, nós temos uma grande vantagem em relação a este povo que está ouvindo aqui essas palavras da boca de Jesus. Porém, nós também temos uma semelhança bastante importante em relação a eles. A nossa vantagem, qual que é? Nós temos a revelação completa conosco. Para eles, a revelação ainda estava sendo entregue. Mas nós sabemos, por meio de testemunhas confiáveis que escreveram livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que tudo se cumpriu conforme havia sido anunciado. Jesus morreu para nos salvar e ele ressuscitou, demonstrando que ele não era nenhum maluco, que ele não era nenhum mentiroso, mas ele era realmente o próprio Deus entre nós. Nós somos privilegiados por essa gigantesca vantagem que hoje nós temos, ter a Bíblia completa em nossas mãos. Mas nós também temos uma semelhança importante com esse povo que se opôs a Jesus e que precisa ser observada aqui. Nós somos como o povo judeu em um certo sentido. Nós também alimentamos falsas expectativas em relação à salvação. Nós temos as nossas próprias ideias sobre o nosso destino eterno, sobre como encontrar descanso ao fim da nossa vida. Quantos e quantos caminhos são apontados para nós hoje, como sendo a promessa de um fim tranquilo, caminhos de esperança, de salvação para depois dessa vida. Quantos caminhos existem por aí? E aí nós, as pessoas de maneira geral, elas juntam tudo isso e fazem um emaranhado de ideias. E criam nas suas próprias mentes falsas expectativas sobre a realidade da morte e da vida eterna. E o convite que Jesus nos faz aqui é para abandonarmos todas essas falsas ideias construídas pela nossa própria cabeça, que são construídas fora da sua revelação, do seu ensino. E aí nós devemos passar a confiar apenas nele e nas suas palavras. A Bíblia afirma que não há salvação longe de Jesus. Ela é categórica. Existe apenas um único caminho, uma única verdade e uma única vida. E Jesus faz um convite bem claro nesse texto. Venham a mim. Ou seja, creiam nas minhas palavras. E aí então chegamos ao segundo ponto aqui do texto, que este é um convite para quem? Para quem é esse convite? Ainda no verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Um olhar inicial vai nos dizer, venham a mim todos vocês. Olha, temos aqui um convite geral. Jesus está ali convidando todas as pessoas que estavam naquele momento presente. Porém, ele continua, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O convite ele é direcionado. Ele tem a intenção de atingir somente aqueles que se encontram cansados, exaustos e sobrecarregados. Não é um convite para aqueles que estão cheios de vigor e disposição.
E dentro do contexto do capítulo 11, este é um convite aos pequeninos, não para os sábios e instruídos. Trazendo à memória o verso 25 aqui deste mesmo capítulo 11. Agora, nós precisamos entender quem são estes que estão cansados e sobrecarregados. Nós temos algumas opções para considerar aqui. Seriam os cansados e sobrecarregados por conta da opressão do Império Romano? Seria um convite para os cansados e sobrecarregados pelos fariseus e todos os seus fardos pesados que eles colocavam em cima do povo judeu, ensinando doutrinas de homens ao invés de apenas ensinar os preceitos de Deus? Seria um convite aos cansados e sobrecarregados com a lei, que não justifica, mas só condena? E para entendermos aqui, é necessário nós olharmos a promessa que está aqui, alinhada ao convite. Nós vamos abordar esse assunto mais de perto daqui a pouco, porém é uma promessa fundamental para que a gente entenda neste momento qual é o alvo de Jesus nesse convite. É uma promessa de que quem vier até Jesus, cansado e sobrecarregado, Cristo o aliviará. E essa promessa de alívio e descanso, irmãos, era bem conhecida do povo judeu. Porque ela foi entregue por Deus no Antigo Testamento. Inclusive, uma dessas promessas diz respeito ao tempo que Deus traria descanso por meio de uma nova aliança. Lá em Jeremias 31, 25, é dito assim: porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Promessa de Deus para aquele povo. Então, por isso, irmãos, a conclusão é que o convite de Jesus, ele é direcionado aos que possuem a sua alma cansada e sobrecarregada. Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados por conta do pecado. Porque entenderam que são incapazes de resolver o maior problema das suas vidas, que é a rebelião contra o Criador. Isso vai ficar muito mais claro no final do verso 29 ali, onde ele diz: e vocês acharão descanso para a sua alma. O convite de Jesus nesse texto, ele é direcionado para aqueles que esperavam ansiosamente a chegada do Messias, do libertador prometido que traria o perdão, a reconciliação, o renovo espiritual prometido por Deus desde Gênesis 3,15. É um convite para aqueles que entendiam que o seu maior problema nessa vida é espiritual e não somente material. E nisso aqui nós encontramos mais um motivo pelo qual a oposição em relação a Jesus vai aumentar neste momento. Porque mais uma vez Jesus aqui ele está frustrando falsas expectativas que o povo tinha em relação ao Messias. A prioridade, a maior esperança para a grande maioria das pessoas era uma recuperação material. Era uma restauração da nação. Uma restauração da prosperidade. Era estar livre do império opressor. Era ter abundância de alimento num período de grande fome. E coisas nesse sentido. E aí vem o Messias, que já não nasceu com pompa de rei, que já não tinha as características esperadas, que é manso, ao invés de ser braço forte, guerreiro, que age com misericórdia em relação às pessoas que eles consideravam como pecadores. Ele come com um cobrador de impostos. Ele cura o servo de um centurião, um soldado romano. Cadê o julgamento? Cadê o juízo sobre o povo, sobre os nossos inimigos? E aí chega esse Jesus, sim, prometendo alívio e descanso, mas não um alívio e descanso material, mas para a alma. Um renovo espiritual e não unicamente material. E esse é um remédio que só aqueles que de fato precisam dele vão buscar. Só aqueles que de fato estão com alma aflita vão confiar nele. Os fariseus,
os religiosos, o povo, neste momento, de modo geral, um povo que confiava demais na sua linhagem, eles eram orgulhosos, eles diziam: nós seremos salvos porque somos filhos de Abraão. Está no sangue. Deus não vai nos abandonar. Eles, esse povo de maneira geral, esses religiosos, e quem pensava assim, eles não tinham esse tipo de aflição. O peso da culpa, a consciência do pecado, a consciência da justiça de Deus, a consciência de um juízo que espera todos aqueles que morrem em pecado. Eles se escoravam na sua religiosidade, eles se escoravam na sua identidade sanguínea, e eles achavam que isso faria deles justos diante de Deus. E daqui para frente, irmãos, quanto mais nós progredirmos no relato de Mateus, nós vamos encontrar esse contraste entre aqueles que seguiam a Cristo pelo milagre, pelo alimento fácil que era providenciado, pela cura, pela esperança de restauração de Israel como nação soberana. Essas pessoas passarão a rejeitar cada vez mais o Messias, porque não vão ter as suas expectativas satisfeitas, e aí eles passarão a odiar Jesus. Odiar Jesus. De tal forma que em um determinado momento nós encontraremos eles aqui no texto clamando para as autoridades: matem esse homem. Nós não suportamos mais ele. Nós não aguentamos mais ouvi-lo. Crucifiquem. E do outro lado, nós teremos um pequenino grupo dizendo: Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, conforme João 6,68 nos diz. Só o Senhor tem alívio e descanso para nossa alma abatida contra o pecado. Mesmo não entendendo completamente naquele momento sobre como seria o plano da redenção, como ele desenrolaria na sequência, porque os discípulos naquele ponto não entendiam como é que Jesus poderia morrer. Pedro, em alguns momentos, vai dizer: Senhor, não fale isso. Isso não vai acontecer com você. Eles ainda não entendiam, mas o que eles faziam? Confiavam. Nós podemos não entender, mas nós cremos nas suas palavras. Porque só tu tem palavras de vida eterna. E este mesmo contraste daquele tempo, irmãos, permanece acontecendo em nossos dias, exatamente da mesma forma. Igualzinho. Nós teremos aqueles que vêm até Jesus com a finalidade, com o objetivo de obterem alívio para os seus problemas desta vida. E se você vasculhar por aí pregações nesse texto, você verá que a grande maioria dos pregadores pregam esse texto falando de alívio para essa vida, para os seus problemas de hoje. Totalmente o oposto daquilo que Jesus está falando aqui no texto. As pessoas veem a Cristo atrás da cura de uma doença, atrás da libertação de um vício, atrás de alívio para os seus problemas financeiros, por causa do desemprego, dívidas, enfim. Vem a Cristo para resolver os seus conflitos pessoais, e aí segue a lista. E lembrando que Cristo pode resolver todas essas coisas para nós. Da mesma forma que um dia ele virá restaurar a nação de Israel e instituir o seu reino soberano sobre este mundo. Porém, o principal objetivo do Messias não é esse material. O principal objetivo do Messias é a salvação da alma daquele que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. É se revelar àqueles que ele decidiu se revelar. E por conta disso, muitos que vêm até a Cristo só com esses objetivos materiais acabam por se decepcionar ao longo do processo. A cura pode não vir, o problema financeiro pode persistir, o sofrimento pode até aumentar. E aí então, se esse é o único objetivo daquela pessoa em vir a Jesus, ela inevitavelmente vai se decepcionar e vai passar a rejeitá-lo. Vai procurar um outro caminho ou um outro tipo de Jesus que possa estar sendo oferecido por aí.
Ela vai buscar outra forma de ter os seus desejos pessoais atendidos. Apenas permanecerão firmes ao lado de Jesus até o fim aqueles que buscam o Messias pelo motivo certo. Alívio e descanso para a sua alma. Uma alma que sofre por conta da convicção do pecado na sua vida. Uma alma que entendeu qual é o grande problema dela neste mundo. Uma alma que luta contra os seus próprios desejos pecaminosos e que deseja com todo o coração a redenção, a restauração do relacionamento com o Criador. Uma alma que compreendeu que a única forma de se reconciliar com Deus é através de um mediador, através dos méritos de outra pessoa, não dos seus próprios méritos. Aquele que entendeu que a lei aponta para o seu pecado, que a lei não justifica, mas só condena. Quando essa convicção atinge o coração, atinge a alma de uma pessoa, então o convite de Jesus faz todo sentido. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Todos vocês que desejam o verdadeiro renovo espiritual, que desejam a libertação do pecado, aqueles que desejam restauração para a sua alma abatida. Nesse momento, irmãos, é importante nós pararmos e pensarmos aqui especificamente sobre isso. Por qual motivo você tem buscado Jesus na sua vida? O que te traz aqui essa noite? O que você tem buscado em Cristo? Você pode vasculhar as suas últimas orações e tentar encontrar qual é o grande pedido que você faz nelas. Seriam pedidos materiais? Ou seria alívio e descanso para uma alma abatida? Nós precisamos buscar Cristo pelos motivos certos. Porque do contrário, irmãos, você vai se decepcionar uma hora ou outra. O descontentamento vai te pegar uma hora ou outra. E uma hora ou outra você vai começar a se opor ao Jesus das Escrituras. Vejamos agora, irmãos, a melhor parte do texto de hoje. A promessa de Cristo para aqueles que respondem ao seu convite. Vamos fazer a leitura do texto inteiro aqui, versos 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz um convite para vir a Ele. Convida os cansados e sobrecarregados. O motivo para que o povo aceite esse convite é bastante claro. Em Cristo há alívio e descanso para a alma. Ao aceitar o convite, duas coisas precisam ser feitas, segundo o texto. Tomar sobre si o jugo de Jesus e aprender dele. Duas coisas que nós precisamos analisar com cuidado aqui para um correto entendimento. A primeira ação é: tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo, irmãos, é uma peça de madeira que serve para unir dois animais para fazer trabalho pesado, né? Para puxar uma carga pesada, para arar o campo, né? Então você coloca aquela peça de madeira sobre dois bois, dois cavalos ou animais de grande porte para que eles façam o trabalho pesado. Essa também, irmãos, era uma expressão comum dentro do judaísmo naquele tempo para falar sobre a lei. O jugo da lei não é suave. Quanto mais o jugo imposto pelos fariseus, né, aqueles religiosos daquele tempo. Um judeu daqueles dias, ele só era considerado como alguém que estava debaixo da aliança, debaixo do cuidado de Deus, alguém que era alvo do amor de Deus, se ele cumprisse uma lista extensa de pequenas regras que foram dadas das interpretações dos fariseus. Eles faziam acréscimos à lei de Deus, né? Acrescentavam suas próprias regras. E esse era um fardo muito pesado.
Era um fardo impossível de ser carregado. Uma pessoa dentro dessa cultura religiosa daqueles dias que buscasse o Senhor com sinceridade, que realmente tentasse obedecer à lei de Deus com amor, ela encontrava aqui nesse sistema um obstáculo quase intransponível. Eram muitos acréscimos dos religiosos. Eles botavam centenas de regras a mais do que tudo aquilo que a Escritura já diz. É para esses, irmãos, que Jesus se dirige. Vocês estão sobrecarregados com esse jugo, que é sobremaneira pesado. Portanto, venham a mim, que eu os aliviarei. Tornem-se meus discípulos, e eu estarei ao seu lado sempre. Jesus está dizendo assim, entre no jugo do meu lado. Eu vou te ajudar nesse trabalho pesado. Eu vou estar contigo. E nós descobrimos, pela palavra de Deus, que Ele carrega o jugo sozinho. Nós só precisamos andar ao seu lado. A segunda ação que deve ser realizada, segundo o texto, para aqueles que aceitam esse convite inicial, é aprendam de mim. Jesus está chamando essas pessoas, mais uma vez, para que elas abandonem as suas falsas expectativas e que recebam aquela nova revelação que só Jesus tem. Que nova revelação é essa? O versículo 27 é o versículo alvo aqui. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Nós devemos ir até Jesus para aprender dele, pois só ele pode revelar o Pai. Esse é o ponto. Somente ele é o caminho até o Pai. Somente ele tem verdade a nos ensinar. Somente ele pode nos dar vida. E ao aprendermos dele, aí sim nós encontramos paz e descanso para a nossa alma. E é sempre muito impressionante, irmãos, como a Bíblia fala de maneira tão real para nós hoje, mesmo tantos e tantos anos depois, mesmo tendo sido escrita num tempo muito diferente do nosso, uma cultura muito diferente da nossa, a Bíblia permanece como um livro vivo, sempre nos trazendo verdades pertinentes a nós hoje, no nosso próprio contexto. Nós vamos fazer aqui uma comparação do quadro, aqui do cenário que estava ocorrendo no momento que Jesus diz essas palavras, desse texto que nós estamos analisando hoje, com o cenário atual dos nossos dias, nós vamos ver a incrível semelhança. O que nós temos aqui no contexto imediato? Uma multidão de pessoas seguindo Jesus. Jesus, então, convida as pessoas para vir a Ele e um relacionamento de discipulado para que eles aprendam dele. Esse é um convite para os cansados e sobrecarregados, para pessoas que possuem a convicção do pecado, pessoas que já perceberam que não podem ser salvas pelos seus próprios esforços, que estão cansadas do legalismo religioso, das infinitas regras que precisa ser cumprida para que você seja de fato considerado alguém salvo. Essas pessoas estão desesperadas atrás de reconciliação com o Criador. Esse é o cenário aqui. E o que nós temos hoje? Multidões estão atrás de Jesus. Mas de fato, irmãos, só aqueles que possuem a convicção de uma alma cansada, aqueles que não encontram nos rituais religiosos, nas imposições de regra, o devido descanso para a alma. Aqueles que não aguentam mais. Pessoas dizendo, para você ser salvo, você precisa fazer isso e aquilo lá. Você precisa observar os sacramentos. Você precisa fazer obras. Você precisa agir assim, assim, assado. Isso deixa o verdadeiro crente cansado. Porque ele sabe que mesmo que ele fizer todas as coisas que estão exigindo, ele não vai encontrar paz para a sua alma. Não é nisso que se encontra. Então apenas aqueles que possuem a convicção do pecado, que nos separa de Deus, apenas esses que entenderam de fato a má notícia, é que vão responder efetivamente ao convite de Jesus, para se tornar um discípulo dele. São esses que buscarão, mesmo dentro das suas limitações, andar com Jesus e aprender dele.
A história da humanidade se repete, irmãos. Nós temos os mesmos desafios. Nós temos circunstâncias muito semelhantes. E diante de nós temos o mesmo convite. Venham a mim. E por que nós devemos ir a Ele? Porque só em Jesus nós encontramos descanso para a alma. Só nele. E esse é o ponto alto aqui, irmãos. Como definirmos uma alma descansada? Uma alma em paz? Como que a gente pode definir uma alma que desfruta de tranquilidade? Só uma única maneira, irmãos, da nossa alma encontrar paz e descanso. Só uma única maneira do nosso coração descansar o tempo todo. Essa maneira é quando nós encontramos a segurança da salvação. É o único jeito, irmãos. É o único jeito de nós estarmos completamente descansados. Quando nós temos a certeza do destino final da nossa alma. É quando nós temos a certeza de que não importa o que aconteça neste mundo, não importa o que aconteça nessa vida de hoje, eu sei o que me espera na eternidade. E essa segurança só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Nele nós encontramos paz que excede todo o entendimento. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você vai a Cristo, Ele diz para você: eu nunca mais te abandonarei. Se você aceita o jugo dele, o fardo que é leve, Ele nunca mais vai te abandonar. É isso que a Bíblia afirma. Ainda em João 10, 27 e 29, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas confiam, elas creem. Eu as conheço. Eu tenho um relacionamento pessoal com elas. E elas me seguem. Elas andam ao meu lado. Eu lhes dou vida eterna. Eu dou. Não é eles que conquistam. Eu dou a vida eterna. E jamais perecerão. Não perece porque é Ele que dá. Não tem como perder. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quem pode tomar qualquer coisa da mão de um Deus Todo-Poderoso? Satanás? As dificuldades da vida? Uma depressão? Coisas do tipo? Nada. Nada pode tirar nenhum dos salvos das mãos do Senhor. Nada. Ainda em Romanos 8, 28 a 31, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, diz Paulo. Mesmo quando nós estamos passando por circunstâncias ruins. Mesmo quando nós estamos sofrendo, mesmo quando nós estamos em grande dificuldade, Paulo diz, até mesmo isso é para o nosso bem. Até mesmo o sofrimento é para o bem do crente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é futura, mas Paulo fala no passado. Nós não somos glorificados agora, nós seremos um dia. Mas Paulo diz, isso é tão certo que já aconteceu. Se Deus é quem predestina, é quem chama, é quem justifica, certamente glorificará. Que diremos então à vista dessas coisas? Paulo pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
É preciso ficar angustiados em relação ao que acontecerá? Ao futuro? É necessário? Estava comentando com alguns irmãos essa semana. Uma das estratégias de Satanás é nos fazer viver com o olho no futuro. Porque o futuro nos traz medo, nos traz ansiedade. E viver pensando no amanhã nos impede de viver o agora. E o agora determina a nossa eternidade. O que nós fazemos hoje lança luz na nossa vida eterna. Não é o que nós fazemos amanhã. E quando nós vivemos pensando só no amanhã, nós deixamos de viver de fato o presente. Não deixem que as preocupações do futuro tirem a paz à sua alma. Porque a paz para a sua alma é encontrada apenas em Jesus e na segurança que Ele nos dá. Por que devemos aceitar o convite de Cristo? Porque só nele há salvação. Só nele há segurança eterna. Creia nisso e seja liberto do jugo pesado do pecado, do jugo pesado da religiosidade, do jugo pesado de pastores desonestos que sentam em cima das congregações, do jugo pesado de boas obras que não salvam ninguém. Da mesma forma, irmãos, que naquele tempo muitas pessoas buscavam Jesus só para receber bênçãos materiais, hoje as igrejas estão cheias de pessoas assim, que buscam apenas material. Porém, havia também aqueles que estavam com Jesus, porque desejavam um coração restaurado, desejavam restauração espiritual. Estavam atrás de Jesus pelo alimento sólido da sua palavra. Estavam atrás de palavras de vida eterna. E hoje também, irmãos, existem muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas que estão buscando o verdadeiro alimento da palavra de Deus. Buscam um lugar onde a palavra esteja de fato sendo anunciada. É para essas pessoas que o convite aqui e a promessa de Jesus é feita. Para aqueles que desejam o Senhor e a sua restauração. Então o texto de hoje, irmãos, nos apresenta um convite. Jesus nos convida, venham a mim. Somos convidados a crer em Jesus Cristo e na sua palavra, a abandonar as nossas próprias convicções, a você abandonar tudo aquilo que você imaginava acerca da salvação, de como ser salvo, do que vai acontecer. Abandone tudo, zere a sua mente e busque apenas Jesus Cristo e a sua palavra. Busque apenas aquilo que Ele mesmo nos revelou. Esse é o convite. E é um convite direcionado aos cansados e sobrecarregados. Porque apenas aqueles que já reconheceram o seu grande e principal problema neste mundo, que é o pecado que nos afastou de Deus e que nos condena, aqueles que reconhecem a sua necessidade de salvação, necessidade da salvação da sua alma, antes de qualquer outra coisa. Devemos vir a Cristo por conta disso. Esse é o motivo. Se por acaso você esteja vindo a Cristo para resolver um problema seu da sua vida, seja financeiro, seja de relacionamento, seja qualquer problema de saúde, saiba que esses não são os nossos principais problemas. De longe não são. De nada adiantaria se todos os nossos problemas deste mundo fossem solucionados, mas não ser salvo no último dia. De nada adiantaria. Jesus diz isso em Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. De que adianta? Jesus não promete alívio para o nosso sofrimento neste mundo. Jesus não nos promete uma vida sem preocupações. Jesus não promete que não teremos dificuldades. Não é isso que o texto está falando. Se você ouvir algum pastor pregando esse texto dizendo que o alívio e o descanso é nessa vida, anátema, maldito és, porque está vendendo uma salvação barata. Uma salvação que não é eterna. Jesus não nos promete essas coisas. Mas Ele promete alívio e descanso para uma alma abatida pelo pecado. E se confiarmos nele, podemos ter a certeza e a segurança na salvação. E isso deve nos bastar.
quando nós estivermos no mais escuro da alma, naquele momento de grande sofrimento, nas trevas da sombra da morte, nós devemos lembrar que em Cristo o nosso grande problema foi solucionado. E que a nossa preocupação, o nosso sofrimento, o nosso desespero tem data e hora para acabar. Nós devemos buscar cada vez mais estar perto dele, andando no seu lado, em um relacionamento de discipulado e aprendendo dele cada vez mais. Porque é fazendo isso, irmãos, que nós encontraremos paz e descanso para sempre. É apenas assim. Se você quer desfrutar disso, de uma paz que excede o entendimento, uma paz que você não vai conseguir explicar para o seu vizinho descrente, porque ele não é capaz de entender. A paz que o cristão desfruta não pode ser explicada na sala de aula, porque há um discernimento espiritual, é a alma aliviada, segura nas mãos do Criador. Creia no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.